Essa semana, com o lançamento do primeiro volume do mangá de Boruto, True Blue Vortex, tivemos a revelação do quão engajado esse novo mangá está relacionado a vendas e alcance de um novo público, além de novos extras relacionados à produção desse novo mangá que vieram junto do volume 1, com uma suposta mudança de classificação de Boruto para o gênero de seinen e também até mesmo uma possível suspeita da saída de Kishimoto do roteiro do mangá. Pois é, meus amigos, hoje então temos realmente o que conversar sobre essa nova fase de Boruto, o primeiro volume e esses novos extras aí que estão gerando algumas tretas aí na comunidade. Então, caso você tenha ficado curioso e é novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui no canal, e caso goste do nosso conteúdo, sinta-se convidado a se inscrever para não perder os próximos. Combinado então, bora! Pois bem, meus amigos, então como eu disse pra vocês no começo desse vídeo, o lançamento do novo volume de Boruto True Blue Vortex estava marcado pro final dessa última semana, sendo lançado então no dia 2 de fevereiro. Esse que por sua vez é um volume de um novo mangá, um mangá que está sendo praticamente recomeçado, né, uma nova fase da sequência ali em relação à fase 1 de Boruto, e que por sua vez vem fazendo um delírio coletivo muito grande relacionado ao número de vendas desse volume, que por sua vez vem deixando grande parte da comunidade completamente animada com o quão engajado essa nova fase de Boruto está. E mais recentemente, no primeiro e no segundo dia das vendas aí desse novo volume lá no Japão, Boruto True Blue Vortex ocupa então pelo segundo dia consecutivo o segundo lugar no top 500 de vendas da Shueisha, atrás apenas do mangá de Black Clover. Eu não sei atualmente como está no terceiro dia, depois eu vou dar uma conferida, a gente comenta na live, mas a princípio no primeiro e no segundo o Boruto seguiu ali firmemente na segunda colocação, o que é algo relativamente bom e grandioso de se ver. Porém é sempre bom deixar claro, e por isso eu também não acabei comentando mais cedo sobre esses números, justamente para não comemorar cedo demais. Visto que, analisando os gráficos anteriores das vendas do mangá ali na primeira fase ali de Boruto, é totalmente natural que as vendas sejam extremamente grandes e agitadas no começo da primeira semana, visto que, querendo ou não, Boruto vende ali em média cerca de 100 a 150 mil unidades por volume, sendo que quase 2/3 dessas vendas são alcançadas logo na primeira e talvez ali um pedacinho ali na segunda semana. Ou seja, resumidamente, um boom que acontece logo de início, mas que perde muita força da segunda semana em diante. Então, o que ainda não sabemos e o que pode ser um pouco adiantado sobre o quesito de vendas desse novo mangá é a relação a longo prazo, visto que não sabemos o quanto essa nova fase vai conseguir segurar esses números no decorrer da terceira, quarta, quinta, sexta e sétima semana de venda. Embora a estimativa média que eu acredite que essa obra pode pegar logo no seu primeiro volume seja cerca de 150 a 200 mil unidades, falando de uma forma mais modesta possível, sendo que ainda assim isso são números muito bons e uma margem de mais de 100% dos últimos volumes que a franquia vendeu. Então, particularmente eu acredito que ou vai manter a mesma média que a gente já tinha, ou provavelmente ele vai dar ali um boost por ser um mangá novo e tudo mais, e depois ela vai se alinhar ali baixando um pouquinho para 150, 100 mil ali, mais ou menos como era anteriormente. Enfim, agora falando sobre os conteúdos extras que esse volume carrega, temos duas notas do autor dentro dele, além de conteúdos extras, como por exemplo alguns posters holográficos ali, mimos para a versão japonesa e coisas que dificilmente chegariam por aqui. Mas o que interessa pra gente mesmo são as notas do autor que a gente tem dentro desse volume. E segundo o que temos aqui, assim como nos volumes anteriores da primeira fase, Ikemoto sempre nos deixa uma nota especial falando esporadicamente ali sobre algo pessoal ou algo relacionado à franquia, como experiências e afins. E na nota desse volume, Ikemoto diz o seguinte: a história finalmente entrou em sua fase jovem/adulta. O novo subtítulo de Boruto agora se chama True Blue Vortex e está começando a partir desse primeiro volume. Ele também comenta como uma nota pessoal para as pessoas que estão vendo esse primeiro volume ali, né, pela primeira vez, dizendo mais ou menos o seguinte: numa suposição que alguém está numa banca ali e vê a capa do primeiro volume ali e tudo mais e se interessa, ele diz assim: tem o volume 1 aqui, vamos ver o que é. Espere, isso deve ser a continuação de alguma coisa. E então o Ikemoto já pula na frente e pede desculpas para as pessoas que se perguntarem sobre isso, por não saberem ali se é uma continuação de alguma coisa ou não. E relacionado às pessoas que não sabem que se de fato se trata de um mangá ali de continuação direta de Boruto e ainda fazendo parte da história de Naruto, ele então acaba pedindo desculpas sobre isso, mas segundo ele mesmo explica nessa nota, ele diz que essa é uma história principal da continuação de Naruto Next Generations ou da primeira fase de Boruto, citando também que caso você não conheça é recomendável dar uma olhada ou se preferir não se preocupe e aproveite mesmo assim, deixando a cargo do leitor imaginar os eventos que aconteceram no passado, que aliás, uma vez que a pessoa comece a ler, ele diz que a pessoa vai se interessar muito mais pelo que virá depois do que acabou vindo antes.
E honestamente, quanto a essa nota, apesar dela ser uma nota sem uma tradução final ali, né, sem uma tradução definitiva, ela deixa meio que em aberto ali algumas interpretações muito esquisitas sobre o próprio autor. Visto que basicamente ele diz ali que você não precisa acompanhar a primeira fase do mangá, em que o Naruto e a Hinata são afastados do roteiro do mangá e personagens como a Kurama simplesmente acabam morrendo nessa fase. Assim como também a própria escrita e desenvolvimento do protagonista e do antagonista, que são peças-chave em toda essa história, são algo que estão na primeira fase do mangá. Seria algo que particularmente eu não considero muito saudável que o autor diga, né, pro leitor que basicamente ele não precisa ler o que veio primeiro e basta com que ele imagine o que aconteceu antes. Visto que tudo que vimos durante a primeira fase do mangá, em seu enredo, construção de personagens e até mesmo o afastamento da antiga geração, o qual simplesmente carregou nas costas o mangá inteiro até próximo do capítulo 60, é algo que eu diria pra vocês que não é opcional de não se assistir, ou até mesmo de imaginar o que aconteceu. Então o meu único ponto sobre isso que o Ikemoto falou aqui nessa nota é que eu acho que o Ikemoto deveria motivar um pouco mais os novos leitores a criar um interesse pelo que as pessoas perderam no passado, e não necessariamente incentivar eles a acompanhar apenas o que virá daqui por diante. Então, particularmente, eu considero essa nota como um erro grave do autor relacionado à consideração que o próprio público tem em relação aos 80 capítulos da fase anterior em quase seus 7 anos de publicação. Particularmente, essa foi uma nota que eu não gostei, porque eu acho que basicamente desmerece tudo que o público engajou em todos esses anos da franquia, e Boruto The Blue Vortex nem existiria se o público não tivesse apoiado e comprado a ideia do começo do mangá. E ainda sobre essa nota, é importante citar que devido a um problema de interpretação da tradução inicial ali que surgiu, acabou aparecendo uma notícia distorcida que dizia que Boruto estava saindo do gênero de Shounen e partindo então pro gênero de Seinen, aquele gênero mais 16 ali e tudo mais, cheio de gore, temas adultos e por aí vai. Porém, essa foi uma interpretação errônea da tradução que meio que pegou ali o ponto que Ikemoto diz que Boruto estava entrando em uma fase seinen ou adulta, no sentido de que esse é o primeiro volume pós-time skip com os personagens dessa nova geração, já basicamente ali na sua versão adulta, mais velha e tudo mais. E não necessariamente que Boruto mudaria sua classificação do mangá em si, visto que atualmente Boruto não atende nenhum dos critérios para um gênero de seinen, sendo essa basicamente uma notícia falsa que tá rolando por aí. E o último ponto que temos para comentar nesse vídeo é sobre a suposta saída do Kishimoto do roteiro do mangá de Boruto. E eu já adianto para vocês que essa é uma informação que ainda segue sendo tratada basicamente como um rumor, porém é interessante que parece que algo realmente mudou, mas a informação talvez ainda não tenha sido passada diretamente para nós. E para contextualizar isso para vocês, essa é uma informação referente a uma das listas ali, né, do número de vendas do primeiro volume de Blue Vortex que saiu aí nos últimos dias, e também dentro de uma suposta página dentro desse mesmo volume que está sendo publicado, que mostram que basicamente o mangá de Boruto The Blue Vortex é um mangá do Ikemoto. Assim como dentro do volume, o mangá trata o Kishimoto como basicamente ali o autor original / supervisor de toda a obra, mas não necessariamente como roteirista. E essa é uma informação que ainda precisa de mais base para se confirmar, mas de qualquer maneira é algo que poderia mudar muito a construção do mangá daqui por diante, principalmente quando o Ikemoto na primeira nota que comentamos fala muito sobre os planos dele para o futuro da obra. Basicamente como se as ideias do que virá na sequência da história seja algo que ele mesmo já esteja planejando dentro da própria cabeça, com o Kishimoto basicamente apenas supervisionando todas as suas ideias. Porém, como eu disse, essa é apenas uma especulação, mas que ainda fica em aberto, que talvez possa se confirmar futuramente ou não. Fato é que esse ponto parece estar dentro do volume e a gente ainda precisa dele em mãos para a gente poder estar comentando um pouco mais, mas basicamente essa seria a informação. Agora eu quero saber de vocês acham que o Kishimoto realmente passou o roteiro para o Ikemoto? Ikemoto também errou com seus comentários sobre a primeira fase, praticamente ali descartando, não tratando como filler, mas basicamente que a primeira fase não teria tanta importância para os novos leitores em si e que eles vão se interessar mais pelo que vai vir daqui por diante. Enfim, fique à vontade para deixar a sua opinião aqui nos comentários, e caso você tenha gostado desse vídeo, se possível deixe seu gostei, a gente se vê muito em breve, tamo junto e é nóis!